Falando em saúde, direto do Complexo Hospitalar Central, nós vamos falar com a doutora Jerusa Mendonça, que é especialista em geriatria. Boa tarde, doutora Jerusa, tudo bem? Boa tarde, Angeli. Tudo bem? Estamos Tudo aqui tranquilo. então falando hoje, né, sobre doenças virais nos idosos, também tratamento, prevenção, um assunto muito importante para que a gente possa, enfim, falar sobre a saúde da terceira idade e, é claro, né, da nossa família, porque são gerações, né, doutora Jerusa? Isso. E assim, a nossa preocupação são com os extremos, né? Tanto crianças quanto idosos. Sintomas gripais geralmente geram uma ansiedade muito grande em pais com crianças e em filhos quando os pais já são mais velhos, longevos e apresentam inícios gripais ou até mesmo não se apercebem desses sintomas, porque a gente fala que no idoso algumas doenças elas são fora do padrão, elas são fora do tipos normais. Então podem apresentar sintomas diferenciados nos idosos e a gente precisa estar atento a esses sintomas, a esses detalhes presentes nos idosos. Eles ficam realmente mais vulneráveis, né? Os idosos, o sistema imunológico, imagine eu falando aqui para uma doutora, mas é o que a gente sabe no senso comum, que eles ficam realmente mais vulneráveis. Mas a gente sempre fala, tô gripado, tô resfriado. Qual que é a diferença real disso daí, doutora? É importante a gente identificar essa diferença, porque assim, um resfriado, ele se difere da gripe nos sintomas iniciais. Um resfriado, no início, ele vai apresentar uma congestão nasal, uma cefaleia, uma dor de cabeça, uma dor de garganta. A febre geralmente é um pouquinho mais baixa, então fica ali na faixa entre 37,8, 38. E esses sintomas, eles vão evoluindo assim, de forma mais rápida, imediatamente. Já a gripe, ela já tem uma evolução um pouquinho mais lenta. A febre pode ser mais alta, não necessariamente tem que apresentar congestão nasal, né? Vai apresentar mais dor no corpo, mais dor de cabeça. No idoso, a febre pode não estar presente, então no idoso vai apresentar às vezes uma falta de apetite, ele deixa de beber água completamente, porque na verdade o idoso ele já tem essa dificuldade, né, de beber água, e aí a gente precisa fazer essa diferenciação entre o que é um simples, o que é um resfriado e o que é a gripe. O tratamento basicamente é o mesmo? Sim. Se nós não tivermos intercorrências, né, se os idosos não apresentarem uma evolução ruim, o tratamento é dor, é remédio para dor, né? É hidratar bastante o idoso, manter ele em repouso. Porém, a gente precisa ficar atento a alguns sinais de preocupação, de alarde no idoso, porque ele é mais frágil. Essa questão também que a senhora estava falando sobre os sintomas, né? O resfriado, ele já meio que é um pouco mais rápido. Ele também dura menos tempo por ter esses sintomas mais rápidos e a gripe, ela pode se prolongar por mais dias, semanas. Como é que é mais ou menos isso, doutora? O resfriado, ele tem uma evolução mais limitada. Às vezes com 3, 4, no quinto dia, a pessoa já está num quadro assim, de recuperação. A gripe, pelo contrário, a gripe ela se é um pouquinho mais arrastada. Pode aparecer tosse, uma tosse seca, que vai perdurar, que vai permanecer aí durante mais tempo do que é o período mesmo da gripe. Então, o idoso às vezes pode apresentar uma tosse aí persistente por mais uns 15 dias. Não necessariamente ele está contaminado ainda com a tosse, mas com a gripe, mas é um resquício dessa gripe. E aí esses sintomas eles podem se prolongar um pouquinho mais. Esses tratamentos, a senhora também estava comentando que eles são bem parecidos, né? Porque os sintomas, eles começam parecidos também e o tratamento é parecido. Mas o que a gente realmente deve fazer assim de pronto quando o nosso idoso, né, a nossa criança, estão com esses sintomas aí de resfriado ou até mesmo de gripe?
Olha, inicialmente a gente vai tratar os sintomas. Então, assim, estou com dor no corpo, estou com dor de cabeça. O tratamento é básico para os dois, na verdade, é o mesmo tratamento, sem complicações, que eu vou falar contigo já já. Geralmente é beber bastante líquido, manter-se em repouso, é, analgesia, né? Se está com febre, uma febre mais baixa, ou está com febre, a gente dá um analgésico, uma dor de garganta, você pode fazer ali um xaropinho com um spray com própolis. No idoso, a gente tem que ficar muito atento à hidratação desse idoso, a inapetência ou a falta de apetite do idoso. É o que pode complicar, tá? Quando a gente pensa no tratamento, a gente tem que pensar assim, quando a gripe, ela pode complicar, aí a gente precisa de uma avaliação mais criteriosa do idoso. Porque no início são sintomas musculares, são sintomas de dor de cabeça, mas no finalzinho da gripe pode iniciar um quadro pulmonar, complicações pulmonares. E aí é quando a gente precisa ficar em alerta com esse idoso, porque ele vai poder desenvolver uma pneumonia viral. Tanto gripe quanto vírus, gripe quanto resfriado, são causados por vírus, tá? Mas são vírus diferentes, são famílias diferentes. Por isso que a evolução de um é um pouquinho mais benigna do que a outra. Vírus da gripe, existem alguns tipos. O mais comum que a gente vê no dia a dia nosso é a influenza, causado pelo vírus influenza. E esse vírus influenza, ele tem as suas diferenciações. Então, por exemplo, a gripe por H1N1 é um tipo de vírus influenza. E esse vírus, ele pode causar uma complicação pulmonar no idoso, que não necessariamente vai se apresentar como numa pessoa normal, tá? Hoje, por exemplo, eu estou gripada. Então, estou tossindo, estou com o nariz congestionado, eu estou num quadro já arrastado um pouquinho, mas eu estou conseguindo manter minhas funções, ingesta de água, me alimentando. Então, assim, no adulto novo, essa gripe, ela evolui benignamente. No idoso, pode evoluir para uma pneumonia. E essa é uma grande complicação que a gente tem, que a gente precisa ficar atento a esses detalhes. E esses detalhes, eles são tão importantes, que a senhora estava falando aí da diferença, né, da H1N1 e da gripe comum também, que a gente tem alguns mecanismos que a gente possa prevenir. A gente ouve lá do pai, da mãe, do vô, da avó, não toma gelado, não toma chuvisco, não toma sereno, mas existem outras formas de prevenção também, né, doutora? Isso. Assim, com a pandemia, algumas coisas a gente já existiam, já eram medidas protetivas, mas a gente não colocava tanto em prática. E a gente viu isso muito no Covid, né? Que também é causado por um vírus. Se proteger usando máscara, se estiver indo para um lugar. Nós, por exemplo, na nossa região aqui agora, nós estamos no surto de gripe, né? Inclusive, nós estamos tendo casos de H1N1, alguns com boa evolução. Então, se a gente está tendo essa percepção que tem pessoas gripadas, vai para um banco, vai para um supermercado, coloque a máscara. É uma forma de se proteger. Usar álcool, procurar lavar as mãos, manter-se em lugar mais arejado. Se for necessário, né, eu vou para o consultório médico, preciso ir para uma consulta médica. Com certeza, naquele local, terão outras pessoas que, mesmo que não estejam expressando os sintomas da gripe, podem estar transmitindo. Então, o uso da máscara, ele nesse sentido, ele ajuda a diminuir o risco de contaminação nesse idoso. Doutora Geru... desculpa, a senhora estava falando, eu achei que a senhora tinha terminado, mas pode continuar. Não, basicamente assim, lavar mãos, usar álcool com mais frequência, se for sair, procurar usar a máscara. São as medidas que a gente normalmente já usaria e que a gente aprendeu um pouco com o Covid. Familiar está gripado, evite ir na casa do idoso. A gente tem visto muito isso, assim, né?
essa falta de percepção, assim, os sintomas da gripe são semelhantes ao Covid inicialmente. Lógico, hoje há uma vacinação em massa, nós estamos todos vacinados, a grande maioria evolui bem, mas a gente ainda apresenta complicações, tanto pela gripe quanto pelo Covid. Então, vamos tentar proteger os nossos idosos. Está gripado? Procure não visitar o seu avô, a sua avó, o seu pai nesse momento. Faça videochamada, veja como ele está. Né? O abandono também social prejudica o emocional. Mas nesse momento a gente precisa de ter esse cuidado. Doutora Jerusa Mendonça está falando com a gente direto do Complexo Hospitalar Central sobre a saúde dos idosos, né? Ela é geriatra. Eu quero, para a gente finalizar, doutora, é um assunto, assim, muito importante, sim, a gente tem que falar mesmo. E nesse momento, para a gente finalizar, eu queria que a senhora me falasse a importância, por que vacinar, devo, não devo, quando devo vacinar ou quando não devo vacinar, porque sempre surge essa dúvida. Por que é importante vacinar? É a hora de vacinar? Não é a hora? Então, como é que a gente sabe isso, doutora? Olha, alguns idosos sempre têm essas dúvidas, né? Aliás, não é só idosos, adultos jovens também. É porque é necessário fazer a vacinação todo ano. E essa vacinação da gripe. Porque todo ano, esse vírus influenza, esse vírus H1N1, é como se ele mudasse de roupa. Então, a gente precisa, e aí ele vai causar gripe, mesmo que você tenha vacinado o ano passado, porque pode ser uma cepa diferente. Então, é necessário, todo ano se faz a vacinação com as cepas mais presentes. E aí é essa vacinação que te dá a imunidade para aquele ano. Essa imunidade, ela tem uma validade curta, de mais ou menos um ano, por isso que nós precisamos ter essas vacinações. Todo ano o idoso ele precisa tomar a vacina da gripe para evitar que uma nova cepa, um novo tipo de vírus, venha contaminá-lo. Isso é importante. Bom, doutora, eu comecei com sintomas de gripe, estou tendo febre, estou com o corpo ruim. A senhora acha que eu devo vacinar agora? Não é contraindicação. Porém, a gente solicita que não vacine, porque espere adie uma semana, 2 semanas, para esperar que os sintomas dessa gripe se diminuam, para que a gente possa ter noção. Se vier ter algum efeito adverso, não seja causado coloque a culpa na gripe, sim na vacina. Quando não devo tomar? Pacientes que estão imunossuprimidos, ou seja, fazendo uso de tratamentos com corticoides a doses altas, pacientes que apresentam HIV e que estão com imunidade muito baixa, pacientes que, alguns casos de gestantes também, que estão fazendo tratamento, pacientes com câncer, esses pacientes devem ser reavaliados para indicar se eles devem ou não fazer o uso dessa vacinação. Doutor... Inclusive, nós estamos no mês agora de vacinação das Américas Latinas, no movimento, é o 25º movimento de vacinação em massa, justamente contra a gripe, e vai até dia 24 de abril, se não me engano. Então, nós temos um prazozinho aí para esperar. Doutora, eu agradeço a senhora, a sua participação aí direto do Complexo Hospitalar Central para falar sobre doenças virais, né, na terceira idade, nos idosos, a importância de prevenção, de vacinação, de tratamento dessas doenças, de gripes, mas é claro que essa participação é muito importante para que, se alguém tenha dúvida, ela precisa sim procurar um especialista. E a senhora faz parte do grupo, né, do Complexo Hospitalar Central. Queremos agradecer a sua participação aqui. Se a senhora quiser falar alguma coisa para se despedir, fique à vontade. Nós estamos sempre à disposição de vocês, é um prazer participar do programa, trazendo informações que são úteis para os idosos. Estamos presentes lá no Central com uma equipe, Hospital Central com uma equipe bastante competente. Se vocês quiserem aparecer para a gente conversar, se tiverem mais dúvidas, entrem em contato. É um prazer participar com vocês nesse momento. Obrigada, doutora. Um ótimo dia para a senhora e bom feriadão aí, resto de semana. Também. Falando Beijo, em saúde.